Salve, rapaziada! Como é que vocês estamos, guri? Hoje, rapaz, chegamos com uma comédia pra vocês. Chegam! Tô cansado desses moleque rank S, encarna, cai na dungeon, farma, sisteminha. Tudo bem que esse aqui eu acho que ele tem sisteminha e ele também encarna, mas o foco da obra, em teoria, é comédia, né? Espero que seja boa. Eu dei uma lidazinha de começo, como sempre, né? Pra garantir que o tempo de vocês não seja perdido, nem o meu, e pareceu promissor. Então, sem mais enrolação, vamos dali. Tudo começa no Castelo Casa da família Campbell. O Protinho se pergunta, rapaz, eu não acabei de morrer num carro de acidente não? Quer dizer, um acidente de carro? Será que eu viajei através do tempo? Essa decoração aqui parece um estilozinho bem europeu. Esse rosto no espelho parece eu quando tinha uns 17, 18 anos. Só que isso não faz sentido, porque ele já é bem mais velho. Ele dá uma olhada de novo e impressionado que realmente ele era bem bonitão quando ele era mais novo, né? Antes de virar um gordo falido. Na hora ele chega à conclusão que ele tá ficando velho mesmo, filho. Tá começando a ter esse tipo de sonho onde você reencarna, né? Só porque teve uma vida desgraçada. Ele pega a faquinha dizendo que vai ter que confirmar e sangue jorra, rapá. Ele diz que realmente é só um simples corte, até doer pra caramba ele tem que lamber os dedos, falando que essa desgraça parecia muito realista. De repente as memórias vêm. Esse cara que ele reencarnou no corpo se chama Moon Campbell. Um coitado que perdeu todos os títulos, foi tornado num mendigo e abandonado pela família. O pai ainda avisou que era bom ele nunca mais pisar no território, senão ia ser morto sem piedade. Parece que ele comete algum crime aí terrível. Ele põe a mão na cara, dizendo, caraca, eu achava que isso aqui ia ser só uma coincidência, mas não é. Infelizmente, eu transmigrei logo no corpo daquele cara desafiado mentalmente. O vilão do cabelo amarelo, que não era nenhuma criatura de elite nem nada. Por muito tempo ele leu essa história que se chamava A Protagonista Mulher Mais Forte da História. E forte você já sabe que vem por aí. A história é clichê, só muda que é uma protagonista mulher, né? Ela tem uma família que abandona ela e ela vai andando pelo mundo, desenvolvendo habilidade, matando monstros e se torna uma heroína. No começo do jogo, o loirinho Moon Campbell é uma das pessoas que dá trabalho, mandando um monte de gente pra ela matar, só que ela acaba upando pra caramba. No final das contas, o plano dele é destruído, ele é expulso da mansão, exilado e se torna mendigo. 20 capítulos depois, ninguém mais nem se lembra do nome. Reencarnar é uma boa, porém não no corpo da pessoa, que é só uma pedra pra protagonista evoluir. Nisso alguém bate na porta, ele manda entrar e a empregada entra no quarto, perguntando o que aconteceu. Ele fala que não é nada demais, ela diz que a roupa que ele vai vestir amanhã no banquete já foi entregue. Ele fala pra ela deixar ali, porém nessa hora observa algo estranho e pergunta se ele se machucou. Ele fala que foi só um acidente, não é nada demais. Porém a maldita se ajoelha e $10 se você adivinhar o que ela faz, né rapaz? Ela ajuda a limpar o sanguinho ali, né? Uma trabalhadora motivada, realmente tem que dar um aumento de salário pra garota. Que ainda pede pra ele parar de se machucar assim, por favor. O menino tá explodindo vermelho, dizendo que vai se lembrar disso. Na hora ela se vira igual um peão, passa a subir, fala que tá indo e manda ele se cuidar. Assim que ela fecha a porta, ele fica todo vermelho, falando que esse mundo aqui é perfeito. Tá igual o Jota com a mão na cara pra um lado e pro outro, dizendo que ele tem empregada fofinha. Claramente, né? Um otaku desgraçado. Enquanto a do lado de fora acha estranho que ele agradeceu. Óbvio, né? Que ele devia ser um desgraçado antes de reencarnar. Nosso garoto quer saber por que esse mano que nasceu com uma boa aparência numa casa nobre, tem uma empregada danadinha, tava querendo provocar a protagonista. A razão principal pra ele ser exilado é que parece que ele tenta drogar a terceira princesa, um negócio assim. Porém, agora que ele sabe que, né, o resultado desse caminho não vale a pena, ele só precisa evitar isso aí. Pra garantir que ele mantesse essa vida boa, ele primeiro tem que tomar cuidado, né, com a tal da cerimônia lá onde toda aquela bagunça ia acontecer. É aí que ele se lembra que a empregada coxuda já trouxe a roupa pro tal banquete. E comentou que era logo amanhã. Nisso o menino tá rolando na cama, chamando pelo sistema, pela deusa, pelo vovô, pelo monge, por alguém que possa dar algum chitizinho pra ele. O problema é que se já é amanhã, quer dizer que ele já fez muita desgraça pra cima da protagonista. Ele só espera que ela não faça algo excessivo como pisar na cara dele. Mas se ela for fazer isso, que seja com uma meia calça preta e devagar. Claramente, né, o menino tem bom gosto. Porém, agora ele tá decidido. Amanhã, assim que ele vê, ele vai correr na direção dela, se ajoelhar 3 vezes seguidas e implorar por perdão. Porém, de repente, algo bate na cabeça, ele vira perguntando quem foi o desgraçado. É quando ele vê um livrinho na cama. Na hora, ele se pergunta se o titizinho vai conectar. Ele agarra, dizendo que finalmente Deus não havia desistido dele e ele não estava destinado a ser um perdedor pra sempre. Agora estava na hora dele aprender os conhecimentos infinitos e mudar o destino com as próprias mãos. Porém, ao abrir o livro, não tinha absolutamente nada. Ele se pergunta, será que tem alguma forma especial de ativar isso aqui? Normalmente, histórias se passam na Europa, qual é o segredo? Nisso, o ataque do livro fez sangrar na cabeça e uma gota de sangue cai na página. Uma aura negra sobe, ele se pergunta o que tá acontecendo. A visão começa a ficar turva e ele se vê com as mãos e os pés presos. O pescocinho também, o menino tá todo arrebentado. Aos poucos, ele abre o olho se perguntando onde ele tá.
quando uma esquisita aparece dizendo que ele dormiu bastante tempo. Ele comenta que o corpo tava doendo, porém ela só fala que dor era inevitável quando se aprende uma lição. Ele não tem ideia do quão triste ela tá. Ela não queria que ele estivesse assim, porém ele vem sendo muito malvado e egoísta. Ele deveria trazer dor aos outros ao invés de tolerância e fazer com que todos o odiassem. Essa era a única forma dele pertencer somente a ela. Porém, recentemente o coração dele mudou e assim as coisas não iam funcionar. Porém, não importa quanto tempo demorasse, ela ia purificar ele com o amor que ela tem. E eles ficariam juntos pra sempre. Rapaz, vem uma sequência de facada e ele acorda no quarto. Pelo visto, né, parece que a protagonista gosta que ele seja um vilãozinho, porém, se ele for um vilãozinho, a vida dele tá uma desgraça, mas se ele não for, tá uma desgraça também. O que o menino vai fazer? Ele tá ali se perguntando se isso foi um sonho do passado, do futuro, de quando. Além disso, né, esse monte de coisa apareceu quando o sangue dele tocou o livro. Talvez fosse uma espécie de visão futura causada por alguma decisão errada. Quando ele ora de novo, o livro fala pra ele não mudar o destino. Ele entende na hora que isso quer dizer que se ele agir como tava querendo, né, de se ajoelhar 3 vezes, ele acabaria com aquele resultado. Considerando que naquele ele tá preso e sendo torturado, realmente ser expulso da família e virar um mendigo, agora não tava tão ruim assim. Agora ele tá motivado, ele é uma pessoa inteligente da sociedade moderna, ele pode usar tudo que ele sabe pra mudar o destino dele desse país. Sem contar que esse negócio aí de ser um aristocrata nem é tão maneiro assim, eles estão presos nessa terra pequena. Ele vai mudar o destino dele com as próprias mãos e não depender de nada disso. Porém, agora já tá ele sentado comendo uma carne deliciosa, falando que realmente a vida de privilégio é uma maravilha. E perder tudo isso realmente é uma desgraça. Essa daí é a Noyce Campbell, que é a mãe dele, que pra ser sincera, parece que tem, 18 anos essa desgraçada. E ela diz que ele parece muito feliz hoje. O pai, chamado Lon, comenta que provavelmente ele tá ansioso pra cerimônia de amanhã, já que provavelmente vai ser um dos mais importantes da vida dele. Ele só diz que sim, né, pra não levantar muita suspeita. Enquanto a mãe fala que não pode deixar ele ir pra esse banquete não, senão todas as garotas nobres vão querer devorar o garoto. O Lon, porém, responde que isso não é possível, já que ele tem a princesa Célia, e com certeza qualquer outra que se envolver vai deixá-la com inveja. A mãe, porém, toda fofinha, diz que não gosta dessa Célia não, ela não era nada fofinha e não merecia o filho. Enquanto o nosso rapaz tá todo confuso, querendo saber por que os pais têm tanta confiança nele que é um desgraçado e quem é essa tal de Célia. Nisso ele se lembra que é a tal da terceira princesa lá que ele tentou drogar, né? Ou seja, é uma das que vai trazer desgraça pra ele. Na história original, todo mundo gostava dela, já que é a famosa tsundere, né, rapá? Geladinha por fora, quentinha por dentro. Ok. O mundo tá triste porque os pais dele são uma gente boa, pelo visto, né? Realmente ele foi expulso da casa porque era um desgraçado e o pai era gente boa e não quer ter um filho lixo como ele. Isso, porém, deixa ele motivado a mudar o destino, mesmo que seja arriscado, porque ele não quer causar o fim da família só por causa das ações dele. A razão para a família realmente falir é porque acharam que o pai ordenou que ele matasse a princesa como uma espécie de traição. Então o que ele tem que fazer é assumir a culpa, talvez, e não envolver o resto. O problema é que a cerimônia já é amanhã, e agora ele não tem tempo pra ficar mudando muitas coisas, não. O que ele acha estranho é que, se tá tão perto, por que ele não sabe da droga que vai ser usada? Por acaso alguém vai oferecer? O que vai acontecer? Enquanto ele tá pensando no que pode estar acontecendo, uma empregada vem ali e ele acaba esbarrando. A esquisita cai toda torta, falando que ele derrubou o chá preto da madame. Na hora que ele vai perguntar se ela tá bem, óbvio que ela já recua achando que tá sendo esculachada. Ela vê que caiu nele e corre pra limpar, porém ao ver que tá sujo, já tem certeza que a vida dela acabou. Ela vai ser expulsa e provavelmente amanhã vai estar comendo comida de cachorro nas ruas. O Protinho nota que a fama dele realmente é forte. Nisso ele fala para não se preocupar, que ele não vai punir ela não. Que isso, filho? O garoto é jogador também, puxou pro abraço e falou pra ela ficar tranquila. Ela tá toda confusa, querendo saber o que o jovem mestre tá fazendo. Até eu tô querendo saber, filho, onde vai essas mãozinhas aí? De repente, a Anne aparece e chama por ele. Ele pergunta o nome da loira, que diz que é Noel, e ele pede pra Anne cuidar dela. A Anne, porém, diz que ela e a Noel precisam focar nas preparações pro negócio de amanhã, né? Não dá pra elas ficar descansando. Ele só manda contratar outras pessoas pra ajudar, porque não é possível que nessa mansão gigante eles não tenham dinheiro. A Anne só se curva e diz que tudo bem então, né? E o artista, como sempre, dando aquela cozinhada enquanto ele vai embora. A Noel comenta que é estranho, o jovem mestre nunca aceitou a ajuda de ninguém porque ele falava que outras pessoas eram sujas, então é estranho ele sugerir isso. E a Anne fala que ela tá notando alguma estranha mudança. Talvez seria melhor o plano avançar logo antes que as coisas deem errado. Já no quarto do nosso rapaz, ele tá curiando todas as caixas. Um veneno que acabaria com aquela terceira princesa tem que ser algum tipo de poção psicodélica de altíssimo nível e extremamente cara. Nisso, ele acha um cartão do mercado negro. Obviamente, o que deve ter sido usado para comprar seja lá o que ela acabou bebendo. A cena então muda pra área de comércio dos Chambers. É mais à noite e o protagonista fala para eles ficarem ali que ele tá indo comprar algumas coisas. Ele passa sem muita gente o notar, tentando lembrar qual era o caminho baseado na história.
Até que ele chega em frente a uma porta e diz ratos de bueiro. Ele mostra a credencial e o cara dá as boas-vindas ao convidado e fala pra ele entrar. Ali era o mercado negro Leopold. Poções, ingredientes, criaturas mágicas e até sintéticas. E o mais óbvio e padrão de tudo, né? Escravos. Além disso, uma das camaradas da protagonista é comprada dali. Isso aí era secundário, né? Porque agora ele tem que resolver outras coisas. Ele entra em uma das salas e um cara com máscara de gato dá as boas-vindas. Já querendo saber o que ele tá procurando, eles possuem qualquer tipo de poção. Ele diz que quer algo sem cor, sem odor e que funcione melhor em magos e deixem eles desmaiados por horas. Provavelmente ele vai comprar, usar, mas não vai fazer nada com a menina. Agora eu tô meio confuso, né? Ele tá querendo seguir a história, mas eu não sei o que ele vai fazer, não. A menina da cara de gato diz que ele realmente vai querer fazer uma diversão bem legal. Se ele quiser, ela pode recomendar alguns escravos. Ele diz que tá saindo, porém ela só pede pra ele esperar e diz que vai buscar a poção. Diz o Moon que é impossível saber se é um homem ou uma mulher, rapaz. Pronto, tá resolvido aí. O desenhista, ou não, né? Eita, aí dá medo. Agora eu tô com medo, rapaz, de assumir o gênero. Eu vou ficar aqui neutro. O ser da raça humana tá ali pegando poção, enquanto o nosso protagonista tá falando que o corpo é incrível. Provavelmente é uma mulher maravilhosa que tem uma figura poderosa e tá administrando esse lugar do submundo. Nessa hora, a porta se abre e outra pessoa entra. Pela meia calça, você já sabe, né, rapaz? Será que nosso garoto tem esse talento no olhar também? A pessoa diz que tá ali pra comprar um tipo de droga extremamente forte, que ataca magos e não deixa nenhum traço. A vendedora tá confusa, essa é uma poção que raramente vende, agora tá todo mundo querendo. O mundo tá impressionado, ele não imaginava que as mulheres também tinham essas preferências. Ele tem dó do coitado que vai passar por esse sofrimento todo, né? Mas esse aí ele não pode ajudar. Nisso a mulher joga 2 poções na mesa e diz que é essa que eles estão querendo. Por mais que a cor fosse brilhante, era só misturar com algum tipo de vinho e ninguém perceberia. Poucas gotas era o suficiente para fazer um elefante perder a consciência por 2 a 3 horas. Ele tá impressionado com a potência. A garota fala que se ele duvida, pode testar, mas vai ter que ficar ali, né, dormindo no chão por 3 horas e pagar um preço. O único detalhe é que o preço é 130 mil emílias, que é a moeda do lugar. A menina mascarada ali, porém, diz que não tem emílias, mas tem outra forma de pagamento. Ela mostra uma carta e a vendedora diz que é difícil aceitar uma informação que valha tanto. Ela dá uma lida e pergunta se isso realmente é verdade. A pessoa misteriosa diz que a vendedora pode usar as habilidades dela pra confirmar. Misteriosa assim, né? Provavelmente a Ana é possível. A vendedora diz que tudo bem, a poção é dela. Ela pega, agradece e começa a ir embora. O Moon, porém, só manda passar no cartão. E nisso a vendedora entrega uma poção bônus. E diz que se ele combinar uma com a outra, a experiência ia ser muito melhor. Ele agradece e guarda na mochila e pergunta sobre a informação que a mulher passou. Vendedora, pelo visto, né, não tá nem aí pra honestidade. Diz que eles são velhos amigos se ele quiser pagar um preço honesto. 900 mil emílias, a informação era dele. Ele dá uma encarada e se vira, falando que não tá muito afim, não. A desgraçada tava querendo lucrar 7 vezes na frente dele, nem ferrando que ele vai participar disso. Ele vem do mundo moderno, rapaz, já sabe que isso aí é uma cilada. Assim que a porta se fecha, a vendedora diz que espera ele a próxima vez. A vendedora então tira a máscara e óbvio que era a mulher. Agora ela sabe de tudo que vai acontecer na mansão. E se pergunta pra quem ela vai vender todas essas informações. A coisa mais interessante seria, obviamente, vender pros 2 lados e causar uma bagunça. Será que essa daí é a protagonista? Tem uma carinha, né? Noite seguinte, no Palácio dos Campbell, tava lá os nobres tudo trouxa pra lá e pra cá e nosso garoto ali. Um mano bigodudo já chega ali mostrando a terceira filha dele e diz que seria muito bom se ela conhecesse o senhor Campbell aí. Ela dá uma encarada no nosso menino, tá toda no tremelique, saiu ali com o vestido levantando, correndo, falando que a mãe chamou. Essa reação, pra ser sincero, parece mais medo do que vontade de alguma coisa. O pai pede desculpa, falando que ela é tímida e diz que tá tudo bem. Nisso, nosso protagonista começa a notar que todas as garotas não têm uma expressão positiva pra ele, né? Claramente, a reputação dele tava dando uma afetada. Porém, o pai, o Lon, coloca a mão na cara dele e fala que ele tá impressionado com a performance do garoto. Ele tava se comportando e finalmente na noite de hoje deixaria de ser um garoto e viraria o homem da família Campbell. Nosso garoto agradece e diz que vai fazer o melhor dele. De repente, na entrada, alguém manda todo mundo ficar em silêncio. A terceira na linhagem de sucessão do Império Leopold iria entrar. Abençoada com a pureza da neve, conhecida como a deusa do gelo. A terceira princesa, Célia, que parece a pai-irmão do Genshin Impact. O pai diz que vai conversar com o resto da festa pro nosso garoto cuidar dela. Ele já vem todo ali chamando pela princesa, que diz que faz tempo que não vê. Ele elogia a aparência dela e a mina tem até as estrelinhas na cabeça da pai-irmão, fi. Rapaz do céu, mas a garota é poderosa ali, ela agradece pelo elogio. Ele tá todo fofinho ali, carinhoso, e ela tá achando isso meio esquisito. Nisso ele fala que ela deve estar cansada da viagem e manda ela ir descansar um pouquinho. Onde ela passa, os nobres tudo se curva. E a danada tá pensando que esse desgraçado hoje tava educado até demais.
Nisso, acho que o Campbell tá escutando o pessoal falando aí sobre uma filha ilegítima que teve um duelo com o esposo. Tô bem confuso também. Parece que não gostam dela porque ela é uma filha ilegítima, separou do marido e ainda quer se qualificar como herdeira. O pessoal do resto da festa fala pra não ficar falando essas coisas aí, que é doideira. Ah, obviamente, né, rapaz? Quem tá chegando é a protagonista e personagem principal desse mundo. Ariel Bulgard aí, do cabelo preto na esquerda. Pra ser sincero, ela é bem basicona, né? Mas faz sentido. Se parar pra pensar, os protagonistas costumam ser basicão, né? Cabelo preto, cara normal. E olha ela aí, ó. Normalzinha, dando um oi pro Sr. Moon. Que todo torto ali, né? Fala que ele tá muito bem e dá as boas-vindas. Porém, de repente, um gordola chega ali perguntando como é que ela pode se dirigir assim ao jovem mestre. Ah, ela foi meio casual e nosso rapaz manda o desgraçado calar a boca. Enquanto diz que tá tudo bem, ela pode falar o que quiser. Ele já foi educado demais, ela já teve um piripaque ali. Ela tá se perguntando por que esse desgraçado que tratava ela como uma filha ilegítima terrível agora tá sabendo até pronunciar o nome dela. A amiga tá torta ali observando Ariel, até que alguém estica a mão e chama pela senhorita Lea. Outra que se assustou porque o Campbell sabe o nome completinho, senhorita Lea Angel. Ele foi parar a mão, porém, rapaz, Ariel deu-lhe um tapa e mandou ele parar com os planinhos. Já que encostou no rapaz e falou pra ele escutar. Ela tá aqui por causa do pai dele, então é bom ele não vir com nenhuma conspiração. Se ele tiver qualquer pensamento terrível contra ela ou contra Lea, ela nunca vai deixar ele sair vivo. Com isso, se retira, fi. Já gostei dessa desgraçada, ela tá bancando aí a heroína, porque a gente sabe que ela quer que ele faça maldade. O mundo tá pensando que, assim como esperado, né, lidar com a protagonista vai ser difícil. Porém, ele diz que não tá nem aí pra isso. Com o fim da noite de hoje, ela vai seguir o caminho dela e ele e o dele nunca mais eles irão se ver. Pouco tempo depois, ele deu ali o discurso dele, né? Pelo visto era aniversário dele, até agora não sabia disso. Acho que ele fez 18 anos, todo mundo bateu palma falando que ele era o brabo. O menino quase teve um piripaque, mas agora tava na hora de ir aos negócios. Uma olhada em volta, achou a pai Montiling ali no espelho e já chegou se apresentando, né? Pedindo desculpa, falando que espera não ser rude. Ele queria a honra de dançar com ela. Ah, meu Deus, tá achando que é o príncipe, filha da... Ela aceita, né? Obviamente, essa menina tem 2 canhão instalados aí, esses acessórios dela aí, mas parece que tá saindo pra fora do corpo. Nisso, os nobres tá tudo torto, dando uma olhada pra lá e pra cá, a protagonista comendo bolo, enquanto vê o nosso rapaz dançando com a terceira. Ela elogia o passo dele, que fala que ele ainda é um iniciante. Ela comenta que ele mudou e diz que ele agora vai agir como um nobre. Ela acha estranho, porque o convite dele foi ele chegar e falar: guerreira, vou te dar a chance e a piedade de ter uma dança comigo, agradeça. Ele tá ali meio sem graça e fala pra ela deixar isso no passado, né? Música toca, vamos rapaziada, eu quero plot, meu filho, tamo na dança, ela elogiando, blá blá blá. Que isso, grudou atrás da Paimon ali, rapaz, tá pedindo ajuda, aventureiro. Isso ela tá falando, né, que eles precisam ter uma conversa privada e ela já sabe que esse casamento é algo só político por causa das relações entre os pais. Ele então diz que tudo bem, se ela quisesse cancelar, eles poderiam trabalhar junto pra fazer isso acontecer. Ela se afasta um pouco, dizendo que eles discutem sobre isso depois. Então, que tal eles irem agora pro quarto dele? Rapaz do céu, ele tomou um susto, mas já era, tá sendo puxado. Enquanto de canto, tem 2 empregadinhas ali maldosas observando. Rapaz, elas comentam que a garota foi com aquele mestre mentalmente desafiado, né? Aquela palavra com R. Elas teriam que agir logo, porque ali era território do coração de leão. Já no quarto, ele oferece um drink ali e ela pede desculpa, falando que não quer não. Ela não pode beber nem mesmo uma única gota. Agora ferrou pro Moon, isso porque ele não sabe como é que o protagonista na história de verdade conquistou essa mulher. Além disso, ele precisa dar o tal veneno, só que se ela não vai tomar nada, ele não sabe como é que vai fazer isso. Ele pergunta o que ela gosta de tomar, ela comenta café, porém na hora corta e oferece chá preto. Era a única coisa que tinha nesse lugar, chá preto ou vinho. Ela fica meio sem entender, mas ele dá tchau, falando que tá indo buscar. Enquanto ela tá meio confusa, né? Porque ele parecia tão animado fazendo esse chá. Ele tá ali, obviamente, jogando a tal da poção. Rapaz, eu achei que era a poção de fazer dormir, mas agora do nada ele diz aí que essa poção em uma gota faz a pessoa ficar apaixonada. Além disso, tem a outra garrafinha ali que ele decidiu não usar, já que ele tá meio inseguro sobre o efeito. Nessa hora ela chama ele que toma um susto e se vira dizendo que já fica pronto. Mas olha lá, nessa viradinha, pelo visto tá caindo pra cá e pra lá. Ah, e a outra ali era um afrodisíaco. Ele tá aliviado que as poções não deixam rastro mágico. Até olhar pra trás e ver que boa parte da poção tinha caído no chão. O plano dele era vender um pouquinho e ganhar dinheiro, porém isso aí já era. Enquanto ele leva o chá, a gente vê que tem alguém ali da janelinha de olho. A Paimon então comenta que o chá preto da família dele era estranhamente vermelho e brilhante. Ele fala que é uma erva especial do leste aí, extremamente rara e é uma delícia. Ela comenta que tudo bem então e fala pra ele experimentar. Nosso garoto fala: poxa Paimon, tá duvidando de mim? Um Campbell, um garoto honesto? Porém ela só responde que quem serve normalmente experimenta antes, né? Isso é uma regra básica da nobreza.
Quando ele vai dar um gole, porém, ela arranca da mão e diz que o dele parece mais gostoso. Arranca da mão dizendo que eles deveriam trocar. Ih, rapaz, um golinho já tem um piripaque. Eu achei que ia ser do afrodisíaco, mas a menina ficou toda torta ali, o chá caiu no chão e ela desmaiou no sofá. Ele tá ali pensando que valeu a pena ser esperto e garantir que tinha coisa nos dois. De acordo com a história principal, logo a protagonista vai chegar pra matar eles. Ele precisa parecer suspeito, filho. Desceu um pouquinho ali da saia, desabotou um pedacinho da roupa, tirou a camisa e disse que tá perfeito. Quem entrasse ali ia pensar exatamente o que ele quer. Pelo visto ele tá querendo, né, ser condenado mesmo, rapaz. O problema é que um tempo passa e nada aconteceu. Meia hora já tinha ido e ele acha estranho, porque na história original a mulher vem correndo pra resolver isso. O que aconteceu que fez a história mudar? Na história, a protagonista estava andando nos corredores, alguém esbarra, suja a roupa dela e ela acaba encontrando ele no meio da ação. É quando ele se lembra que talvez a boba que tinha derrubado o chá foi a Noel. Só que ele mandou a Anna deixar a Noel descansando, o que fez com que a história desse uma mudada. Rapaz, olha quem tá abrindo o olho enquanto ele tá no plano ali, a menina tá se levantando. Realmente, o afrodisíaco caiu no copo que ela roubou dele. Ele tá ali meio confuso, querendo saber que friozinho é esse aqui do nada. De repente, uma mão pega pela cara, explosão gélida, ele tá no chão. Ele pede pra pai e mão se acalmar, falando que ele pode explicar. Porém, ela diz que não precisa explicar nada, digamos assim. Ele percebe que tem alguma coisa errada com essa menina e ele vai chamar o médico. Porém, as mãos já foi presa. Ela comenta que o corpo dela tava frio, dele quente, ele pede pra ela se acalmar, porém tchau, rapaz, ela já tacou-lhe um beijo. O menino tá querendo que a Ariel o salve, porque senão essa brincadeira aqui ia se tornar de verdade. Falando da braba, ela tá nos corredores, sujar os vestidos. Nisso, ela se pergunta que sons são esses. Porém, nisso, a Anna aparece e diz que essa região era proibida. Era uma área restrita. A Ariel acha estranho, e a Anna pede pra limpar a roupa, né, já que esse era o problema. Ela usa uma magia, a roupa fica limpinha e ela fica impressionada que até as empregadas desse lugar sabiam mágica. Nisso, a empregada comenta sobre um tal bolo pastiche, diz que vai ter na festa e na hora a protagonista sai toda felizinha agradecendo. A Anna dá uma sorrida, porém já se vira com a cara maligna. Porém, óbvio que a Ariel não é idiota também, ela sentiu um estranho cheiro de sangue. Ou na verdade ela é idiota sim, ela diz que ela tá na mansão do Duque e não vai se envolver. Além disso, ela sabe que a Paimon consegue se virar contra aquele playboy. Não tem nada melhor que bolo, então ela não tá nem aí pra nada disso. Ali por perto, as empregadinhas lá estão se perguntando se ela era o alvo. A do cabelo cinza diz que não, ela era o alvo de um cara chamado número 9, porém ela o matou mesmo sendo de um rank mais baixo. A Morena então manda ela acelerar, falando que se o Campbell aparecer, a missão vai falhar. A Omega porém diz que não tem que se preocupar com isso não. Ela deu uma olhada no que tava acontecendo lá e a ação tava rolando. Nosso garoto já tá meio acabado ali, arranhado, cansado, que isso, filho? Já acabou? O que rolou? Ai, desgraça, não rolou nada, ele sofreu pra se defender e agora ela acordou, colocou a espada na cara e quer saber as últimas palavras antes dele morrer. Ele pede calma, porém ela só diz que ele vai pra além sem falar nada. Ele, porém, tá meio seguro, não sabe se vai reencarnar de novo. E nisso diz que existia um amor de verdade nas intenções dele. Tá todo ali reluzente, falando que queria que Deus desse uma segunda chance. Porém, quase tem o pescoço cortado. E ela avisa que ele era um nojento mesmo. Ele pede desculpa, falando pra ela relaxar, eles nem chegaram a fazer tudo. Porém, ela responde que ele era sujo por falar que aquilo eram atos sinceros. Se ele tentasse impressionar ela de verdade, talvez ela aceitasse o casamento. Porém, ele preferiu seguir esse caminho das drogas, que era o mais sem vergonha de todos. Ele tá tentando se explicar, falando que nunca teve intenção de ofender, enquanto ela manda ele ficar de joelhos. Tem alguma coisa do outro lado da porta e de repente ela agarra ele pelo pescoço, mandando ele ordenar que todo mundo que tá do lado de fora saia de perto. Solta no chão, manda ele pôr a roupa e falar com quem tá ali fora, porque já iria morrer. O coitado não sabe como é que ele vai resolver essas três opções. Ele pode morrer pra Celsa, ele pode ser morto e enforcado pelo rei, ou ele pode ser preso naquela estranha dungeon por aquela pessoa desconhecida. Ué, parecia a protagonista, não parecia não, ô tô maluco? A outra ali tá colocando a meia calça, falando que já ele morre, enquanto ele abre a porta, né, pra ver quem tá ali. Ao abrir a porta, ele toma um susto. É aquela empregada dizendo que eles estão um tempo aí junto e ela trouxe algumas comidas. Ele pede pra ela colocar na mesa e agradece. Porém, nisso comenta, né, que nunca viu ela ali, então quem ela é? Ela conta que foi contratada para ajudar no banquete. O que ele acha estranho, já que não contrataram empregadas, só alguns servos. Ela concorda e nisso sai correndo, tacando ele pra trás. Ele já percebe que o alvo da mulher era a Paimon. Pulou com as duas facas, explosão. Quando ele dá uma olhada, ao menos a brava tinha se defendido. Ela pergunta se o irmão estúpido enviou. Pro que a empregada responde que infelizmente são informações secretas. Em um outro quarto a gente vê umas bolas de luz dourada contando que a princesa seria morta hoje na casa dos Campbell. E esse seria o fim da pessoa. Não sei quem é, mas essa menina do cabelo branco. Explosão rolando e a empregada recua, dizendo que realmente ela tem uma magia densa.
Porém, a expressão muda quando ela escuta o encantamento. A Paimon vem com uma lança de gelo na direção e quase dá uma estocada na cabeça. Enquanto as duas estão na briga intensa ali, nosso menino pensa que enquanto os deuses lutam, os mortais sofrem, rapaz. Não tem nada que ele possa fazer. Ele foi tentar abrir, porém a porta tá fechada e elas continuam na pancadaria. Ele se esconde ali atrás, sabendo que essa maldita empregada deve ter usado alguma magia pra ninguém entrar. Nisso, ele nota algo. A mudança de planos de trazer pessoas externas foi feita ontem. A única forma de um plano já ter sido bolado pra isso é caso informações estivessem sendo vazadas. Ele quase toma um ataque ali e tudo que pode fazer é implorar pra que a Paimon vença. Porém, ao dar uma olhada e ver ela ali toda no swag arrebentada com a lançona, ele se pergunta se isso também é uma boa ideia, né? Já que essa daí vai tentar matar ele. Talvez uma parte boa seja ela ser morta ali, até porque ninguém vai ficar sabendo. A empregada então comenta que a Paimon realmente é uma gênia. E a Paimon responde que já sentiu que tem alguém mexendo com o movimento dos pés dela com magia gravitacional, ou seja, tem mais alguém envolvido. É bom ela falar quem é a outra pessoa, ou então ambas vão morrer. A empregada só responde que, como os rumores dizem, ela era uma gênia. A braba, porém, manda ela calar a boca e dizer logo quem tá por trás disso se quiser ser poupada. Porque ela responde que não tá ali pra matar e sim pra ganhar tempo. De repente, o lugar inteiro começa a tremer. E nisso, a empregada do cabelo cinza diz que finalmente a sala estava completamente bloqueada. A outra então vai com a mão no bolso e puxa uma garrafa dizendo que oferece a vida de 100 crianças como sacrifício pro Lorde do Mundo Derretido. A Paimon reconhece como a energia do deus maligno, porém a outra só sorri e pede para que ele suprima esse mundo. Uma energia vermelha se espalha pela sala, joga a Paimon na parede, que sabe que não tem chance se aqueles ratos aparecerem ali. A empregada responde que sim, eles são ratos, mas a princesa que ia morrer hoje. Ela foi para mais um ataque, porém a Paimon pega aquela daga do nosso protagonista e defende o ataque. A mulher tá impressionada, rapaz. A menina tá toda com a meia calça destruída, vestida arrebentada, ensanguentada, mas evitou os pontos vitais. Só que tanto faz, já que ela não tinha mais magia de sangue, toma-lhe uma bicuda na costela e explode no chão. Rapaz, a Paimon é a braba mesmo, enfim, se levantou de novo. A assassina então diz que vai ser uma morte confortável e vai para dar o ataque final. Sangue jorra, porém, olha o que nosso garoto fez, fi. Entrou na frente e tancou, né? Moleque tancou na coragem mesmo, né? Literalmente assim, nem pra segurar o braço. Rapaziada, lembra aquela hora que nosso protagonista ficou preso na mesa? Eu acho que foi a Anne. Eu não sei por como eu não liguei 1 mais 1 é 2, né? Foi essa desgraçada, ela tá na capa da história. Agora vamos voltar pra história, né? Que a desgraçada ali chama o nome do nosso rapaz. Enquanto a Paimon quer saber o porquê. O coitado tá cuspindo sangue ali e se lembra na hora que a porta abriu e aquela outra empregada falou que ele poderia sair. Ele pensou em fugir, só que chegou à conclusão que não conseguia isso não. Ele então chama por ela e pergunta o que ela tá fazendo. Enquanto a empregada para pro inútil parar de atrapalhar. Só que nisso, a Paimon só passou do lado e deu-lhe uma no pescoço. Rapaz, o corte foi profundo, caiu de joelho. E a princesinha brabinha do gelo só disse que acabou. Enquanto os meninos tá ali no chão, não muito bem de vida. A Paimon se ajoelha, né, e percebe que já que ele protegeu, não foram assassinos contratados por ele. E ela acha estranho que tenha sido protegida assim, até porque se ela morresse, ninguém saberia do que ele fez. Porém, ele responde que isso não importa mais. Assim como ela falou, ele preferiu agir como um verdadeiro homem. Rapaz do céu, mãe, né? Doeu essa daí, meu filho. Rapaz, a princesa é fria. Ela fala que pelo batimento ele só vai conseguir pronunciar mais 3 sentenças, então era bom fazer uma frase aí, né, que ela vai passar pro Duque. Porém, ele pega no rosto e diz que de verdade pede desculpas. No final das contas, ele realmente gostava dela e bração bate no chão. Caraca, o maluco foi embora brabo, né? A gente sabe que ele não vai morrer, mas se fosse morrer ia ser épico. Porém, a Paimon diz que esse desgraçado não pode morrer assim depois de pedir uma desculpa dessa após ter feito aquilo. Ela chama pelo nome dele e fala que não aceita essas desculpas malditas e ele ia viver pra pagar pelos pecados. Porém, no meio do vazio, tava o Mon voando, sentindo uma tontura e um calor no corpo. Infelizmente, ele tentou fazer boas escolhas, só que a morte foi inevitável. Ao menos isso foi melhor do que seguir a história do jogo, já que assim, né, ele decidiu o fim da vida dele. Porém, nisso, uma estranha energia negra aparece do lado e um painel se forma, mostrando um progresso de arrogância, inveja, ganância, safadeza, preguiça, pelo visto é os 7 pecados? Menos 90% na gula, 99% na inveja e 50% na arrogância. Algumas páginas do livro mudam e ele manda ele continuar se esforçando por enquanto. Ele pergunta por que esse desgraçado do livro não apareceu antes dele morrer. Ele, porém, escuta um miau vindo do livro e a cena muda pros esgotos. A de cabelo cinza corre pelos esgotos falando que o alvo não era o Campbell. Porém, de repente, alguém pergunta o que ela pensa que fez com o filho dele. Rapaz do céu, o pai apareceu ali com a hora do coração de leão. A mina já se tremeu toda e o pai só fala que não esperava uma visita nessa casa. Ela não tinha sido convidada, então por que tava ali? E era bom ela dizer logo o que fez com o filho dele. Caraca, filho, o pai é bonzinho, mas o maluco é Chad.
Parando pra pensar, nosso protagonista ficou feliz que ao menos deu uma farmada de aura, estilo Sun Jin-woo antes de morrer. Oh não, né rapaz, porque tamo lá no quarto com a Ann do lado dele, né? Essa daí que agora eu já sei que é um perigo. Ele acorda ali e ela tá lá perguntando se o jovem mestre tá se sentindo melhor. Pergunta se ele precisa de um doutor e ele vai se levantar falando que quer ir no banheiro, porém a dor no peito é forte e cai no macio. Ele pede desculpas falando que as pernas dele tá estranhamente fraca. Mas agora tem que tomar cuidado, rapaz, você não pode ser gentil com essa daí não, ela é encapetada. E ela fala que a noiva do garoto pediu pra que ela cuidasse dele. Então, né, é bom ele saber que por enquanto ela vai ter que ficar por perto. Nisso, ela diz que vai ajudar a tomar um banho e já tá ali querendo tirar uma vestimenta dele. Ele, porém, pede pra ela se acalmar, falando que ele do nada, né, melhorou. Ela diz que vai deixar ele ser independente então, mas pega ele e leva pro banheiro. Ele manda ela sair fora dali, fica ele tem coisa pra resolver e um pouco depois estamos de volta no quarto. Logo na sequência, ela revela que ele dormiu 3 dias inteiros. E foi a própria princesa Paimon que pediu pra que ela cuidasse do garoto. Ele sobreviveu por bem pouco, já que perdeu uma quantidade absurda de sangue e ficou sem oxigênio. Ele deu sorte que a Paimon conseguiu usar umas magias pra manter ele vivo. Ele percebe nisso que pelo menos ela não deve ter comentado nada sobre as drogas. Até que a Han fala que a princesa disse algo bem importante. Porém, ela só conta, né, que eles descobriram todo o plano dos assassinos, já que o pai dele capturou um e acabou torturando. O ruim é que eles ainda vão ter que meio que pedir desculpas pro rei, já que a filha dele entrou em perigo, né, na casa dele. Só que o mais estranho de tudo é que ele voltou sem nenhuma punição. Parece que a princesa Paimon falou alguma coisa pro rei, né, meio que pra perdoar. Rapaz, eu resumi uns 15 balão gigantesco de texto, porque às vezes essa obra aqui se empolga. Nosso menino cai na cama aliviado, né, no final das contas não deu tudo tão errado assim. A Ann, porém, já vem pertinho, querendo saber porque ele parece tão nervoso, o que aconteceu. Por acaso ele e a princesa fizeram algo naquele quarto? Se lembrando dela falando que queria algo quente, ele diz que não, jamais ele teria uma ousadia dessa, né? Ele seria cortado. Ah, dá uma risada e fala pra ele tomar logo a medicina que não tava mais quente. Porém, a hora que ele experimenta, o negócio era horrível. Ele pergunta que treco é esse. Ela responde que é um tônico pra fortalecer, né? E recuperar mais o sangue que perdeu. Nisso então, a gente vê que tem 3 empregados ali na porta, comentando que normalmente quando ele come coisa azeda, ele dá chicotada em todas, só que hoje ele tava agindo estranho. Elas estão se perguntando se deveriam informar a madame, porém ele só manda as 3 ficar paradas ali e não informar nada porque era só uma medicina qualquer e na hora bebe tudo. Elas fecham a porta bem assustada, enquanto ele fica meio confuso e vomita tudo. Oh, rapaz do céu, vomitou petróleo aí, Jesus. E o pior é que ele ainda vai ter que beber isso aí mais 2 vezes pra se recuperar 100%. A Ann comenta que se ele quiser, ela prepara umas panquecas pra ele e até um chazinho. Ela entrega um bolo e ele agradece, falando que ela é boazinha demais. Ela até merecia um aumento. Ela só sobra a sainha ali e diz que agradece com isso, mas tá indo resolver o resto do trabalho dela. E fala pra ele dar uma olhada ali na cabeceira porque tinha uma carta pra ele. Porém, de repente, ele chama por ela e fala pra ela esperar por um segundo. Na conversa anterior, ela tinha falado que ele já tomou esse remédio azedo 4 vezes e como é que isso aconteceu se assim que toca na boca ele vomita. Ela fala que obviamente colocou açúcar na boca e passou pra ele. Ele relaxa por um segundo até processar isso e imaginar como foi a situação. Ele tá lá gritando no quarto, mas na verdade tá todo relaxado na cama, falando que se isso realmente aconteceu com essa irmãzona, as coisas estavam boas pra ele. Porém, nisso ele já se lembra que também tinha dado um beijo na Paimon. Nessa hora ele vai pra pegar a carta e ela diz que agora ela vai tratar ele como um meio-homem. Ele relaxa porque ao menos o lance do crime tinha sido evitado. Um pouco depois, a mãe tá toda aliviada que ele saiu vivo, né, mesmo correndo esse risco todo. Ele diz que não é nada demais, porém ela manda ele dar uma olhada no espelho, né, tá com uma cratera no peito. Ele diz que é só um machucadinho, além disso, se ele sobreviveu, ele tá bem. O pai concorda, falando que uma marca como essa era como uma medalha. Foi graças a ele ter salvo a princesa que eles conseguiram sobreviver ao desastre que isso poderia se tornar. Agora que eu percebi, né, não tem uma empregada normal nesse mundo. Olha essa mulher do lado dele, filho, gigantesca também. E ele então quer saber, né, tudo o que aconteceu. O pai explica sobre as 3 assassinas e diz que elas tinham sido capturadas. Deu trabalho pra extrair informações, mas ele conseguiu. Elas não eram guerreiras da morte ou assassinas profissionais, e sim seguidoras de um tal rei Withering. O mundo tá confuso, ele não se lembra desse nome nem ter sido comentar na obra. Pro que o pai explica que é algum tipo de antigo deus maligno que já cometeu inúmeros atos horrendos. Se o dinheiro for o suficiente, eles vão aceitar qualquer tipo de trabalho, até mesmo matar os próprios pais. Porém, o garoto não tem que se preocupar porque ele já tinha ordenado que esses caras fossem erradicados. O Protinha tá assustado e a mãe fala pra ele se lembrar que o pai chegou na posição que tem por causa dos méritos militares. Nosso menino ousado, filho, fala que realmente é merecedor de ser o pai dele. O que ele quer saber agora é se descobrir, né, quem tá por trás de tudo. O pai diz que, infelizmente, não. Todos os caçadores estavam com uma estranha maldição. Assim que eles pensavam em pronunciar o nome da pessoa envolvida, eles na hora queimavam até a morte.
O mercado negro foi completamente destruído, só que nenhuma evidência foi encontrada. O Moon acha interessante que o pai tenha destruído o mercado negro, porque isso também aconteceu no livro original. Na história, mataram a favorita dele. Como assim? Favorita pra quê? Furioso, ele mandou os Cavaleiros Real e, destruiu toda a cidade também. Rapaz, só que o massacre durou 3 meses e até os esgotos da cidade ficou vermelho. Ao menos pelo visto dessa vez, foi algo bem mais curto. Por outro lado, esse era um evento importante para Ariel, já que ela evoluía bastante nessa parte. Com o famoso poder de protagonismo, ela enfrentava inúmeros inimigos e acabava evoluindo a aura dela. Só que isso não vai mais acontecer e todo esse desdobrar diferente foi só porque ele quis dar 2 dias de folga pra empregada. Mas à noite, parece que todo mundo da casa pediu para ele descansar, só que ele tá sem tempo pra isso porque a história não para de se divergir. O pior de tudo é que quanto mais muda, menos ele pode confiar no que em teoria aconteceria no livro original. Ele formulou um plano complexo: sobreviver, impedir aquele fim que ele tá preso na mesa sendo abusado, ficar mais forte e não confiar no livro. Ele fica pensativo, então diz que não, isso não faz muito sentido. Ele precisa ser bem cauteloso, ele não sabe exatamente quem é aquela pessoa da visão. Não parece ser nem Ariel e nem a Cecília, né? Então de quem se trata? Ele cai na cama, chegando à conclusão de que não adianta pensar muito, já que a prioridade, por enquanto, deveria ser ficar mais forte. Como um filho de um duque, ele tem inúmeras formas de se fortalecer. O ruim é que é tudo muito convencional. E o pior é que o dono do corpo passou 1 ano numa academia importante, mas tudo que aprendeu foi uma magia lixo de luz. Ao menos ele é filho daquele cara que é forte, né? Então ele deve ter algum talento, não é possível que ele seja tão fraco assim. Por outro lado, ele nunca vai chegar à força do time da protagonista. Nesse mundo, ela era conhecida como uma escolhida dos deuses, né? E é inalcançável para um ser normal. A Paimon é um bom exemplo de alguém que recebeu uma autoridade de uma deusa fria. Desde esse momento, ela vem evoluindo sem parar e esse tipo de habilidade não dá pra superar só no esforço. Além disso, tem Ariel, que vai ser abençoada por gostosas de inúmeros elementos. Não por uma, mas sim por mais de 10. Eita, que vida ruim. Agora, o que é ruim mesmo é pro nosso menino, que não importa o quanto treinar, não tem como ficar mais forte que alguém como ela. Só que ele também não vai ficar parado. No mínimo, ele tem que conseguir se defender, já que, eventualmente, o Ariel pode vir querer matar ele. Além disso, parece que ele consegue ganhar novos talentos. Com o estalar de dedos, o livro negro aparece. Porém, rapaz, pegou no saco do coitado. Ele manda o desgraçado para de aparecer e bater nele toda vez. Porém, de repente, ele escuta meio que um assovio, o livro abre e começa a passar as páginas. E a história escrita agora é do que aconteceu nesses últimos dias. E o que ele tá com raiva é que o negócio era detalhado até demais. Parecia que ele era um protagonista danado que quis fazer alguma coisa com aquela pobre garota. Nessa hora, ele nota algo estranho. Um dos textos ali escrito assassino estava em vermelho. De repente, ele é envolto numa estranha energia e pede pro livro avisar quando isso acontecer. Nessa hora, ele se vê numa sala. Olhando em volta, logo nota que não era a mesma dungeon de antes. Talvez fosse outro espaço dentro do livro. Porém, nisso, alguém se aproxima pelas costas. Quando ele se vira e dá uma olhada, rapaz, é aquela mina de antes que já passou e deu-lhe uma no pescoço, fi. Caraca, fi, sem tempo pra pensar mesmo. Já desmaiou e acordou na cama de novo. O coitado foi de morte instantânea, não deu nem tempo de entender o que tava acontecendo. O livro se mexe mais uma vez e ao olhar tava mostrando lá que ele tinha uma habilidade de combate com a adaga em 1% e um passo das sombras em 0.5. Finalmente ele tinha encontrado as verdadeiras habilidades que ele possui nessa desgraça. E o danado tá animado falando que tem certeza que esses hacks dele vai ser roubado. Mas à noite, na mansão, ele tá na cama ali falando que sobreviveu por pouco. Sobreviveu pelo visto por 3 segundos lá dentro. Ele decide dar uma olhada pra ver se a proficiência aumentou e ele realmente sobreviveu 1% em cada. Ah, agora ele entendeu as magias dele e realmente é roubada. Qualquer habilidade, talvez dos inimigos que ele derrotou, ficam registradas no livro e ele pode aprender. Ou talvez sejam só as habilidades que ele viu, não sei, é que se fosse que ele viu, ele deveria ter a do gelo da mina lá, né? Ou talvez não, porque é de uma deusa. O que eu sei é que ele tá pensando numa habilidade bem grandona e é bem forte mesmo. E ele tá ansioso, falando que tudo isso vai ser dele logo logo. Obviamente as habilidades com a adaga e os poderes. Ele não sabe exatamente como ganhar muita proficiência, mas logo ele descobre. O livro vem na cara dele, com isso ele toma a bicuda na cara, uns cortes no peito e é rasgado. Enquanto do lado de fora, a Anne bate na porta e chama por ele. Quando ela entra, ela vê que ele tá ali embaixo das cobertas e fica meio confusa. Vendo isso, ela fala que é engraçado, que ele ainda dorme exatamente como quando ele era criança. O garoto era um fofinho. Ela usa uma magia de preservar calor e fala que não vai acordar ele por enquanto. Essa Anne, tô só esperando a reviravolta pra ela virar o capeta, porque eu tenho certeza que esse sorrisinho dela aí é farso. Assim que ela fecha a porta, ele sai das cobertas, falando que a desgraçada deu um chute no meio das bolas dele. Toda vez ela tava perdendo por causa de uns golpes sujos, mas tudo bem, ele vai entrar nesse sonho de novo até conseguir bater nela.
Sol raiou e ele já tinha tentado 185 vezes. Rapaz, é uma resiliência mental, hein, fi? Até porque ele morre em todas e agora já tá aguentando 30 segundos. Ele sente um piripaque ali, bate no Shaq e cai no chão junto com ele, que tá todo acabado. Finalmente ele tinha como ficar mais forte. O problema é que a dor de morrer naquela ilusão era bem real. Ele achou que dava pra driblar o sistema, né? Assim que ele morrer, ele já ia instantaneamente entrar pra fugir do medo da morte, porém era impossível. E agora, depois de uma noite inteira de esforço, tava na hora de ver o resultado do trabalho duro. A técnica de adaga tinha chegado no nível 2 e o passo das sombras em 11%. Óbvio que isso aí tava longe do nível de um assassino, porém saber que dava pra evoluir assim era bom demais. Ele já tá ansioso pra sentir como que é isso e na hora ativa o passo das sombras dando uma corrida no quarto. O menino deixou até fumado assim, rapaz, já tá todo feliz, porém ficou com dor no pé porque o negócio ficou queimado. Ele se pergunta como aquela maldita que atacou a Paimon conseguiu usar um negócio desse sem sentir dor nenhuma. Ele então nota o óbvio, né? Essas técnicas eram muito avançadas pra ele que era só um guerreirinho tier 1. Na academia ele tinha aprendido que você tem que usar Ki no seu corpo pra fortalecer e ele meio que resistia às técnicas, só que isso é algo que só guerreiro nível 2 sabe. O plano então, por enquanto, era encontrar um bom professor, ou certeza que vai ser uma professora, né? Ele já tá pensando na Santa Maria na academia. O único problema é que ele sabe de inúmeros magos poderosos e não muito guerreiros. Isso porque a magia nesse mundo é tão roubada que ninguém, né, tem nem vontade de treinar arte marcial pra tomar uma bola de fogo na cabeça. É aí que ele se lembra de um guerreiro, que provavelmente é uma guerreira poderosa da história. Ou não, é um homem conhecido por ter derrotado milhares de inimigos e chegar no pico dos guerreiros. Ah, né, rapaz? Literalmente o pai dele. O menino se esqueceu que tem um Final Boss em casa. Nos últimos 100 anos, nenhum guerreiro impactou mais esse mundo do que ele. Aos 15 anos, o cara era um guarda real. Aos 20, ele já estava acabando com as forças rebeldes e aos 27 se tornou marechal do Império. 32, recebeu o título de Rei do Coração de Leão. Eita, fi, ele nunca perdeu uma luta até hoje? Caraca, o cara é o brabo mesmo, hein? Nosso menino tá pensando que o Moon merece o destino trágico que teve, porque ele tinha a vida perfeita, até o pai dele era o perfeito pra ensinar alguma coisa, mesmo assim ele vacilou. Mas tá tudo bem, porque de agora em diante ele vai pedir pro pai ensinar pessoalmente. Eu já achei que ia mudar pro pai dizendo não, mas na verdade é a Anne chamando por ele ali, dizendo que o mestre tá procurando pelo nosso garoto. Ele já sai com ela, falando que é exatamente com a pessoa que ele queria conversar. Do lado de fora, porém, dá de cara com mais duas empregadas ali. Essa de óculos acho que é a primeira menina magra dessa história, fi. O Moon nota que elas chamaram a Anne de empregada principal e ele elogia, né, falando que ela foi promovida pelo visto. Ela conta que a outra, que era a antiga principal, se demitiu assim que ele acordou, então ela assumiu a posição. Ele tá achando meio que a expulsão dela é culpa dele, que é meio confuso. Mas ela fala pra ele não se preocupar, que ela não vai mais ser empregada principal, mas ela ainda tá na família. Nisso, a mãe dá um abraço peculiar aí. Ô desenhista, vamos pegar leve, por favor? Ela tá abraçando, dizendo que quer que ele chame ela de mamãe umas 1000 vezes. Nisso, ela põe ele na barriga e fala pra ele escutar, né? A desgraçada tava fazendo mais um filho. Ou seja, né, ele vai ter um irmãozinho e bem nessa hora o pai aparece. Falando pra deixar o garoto descansar, que ele acabou de se recuperar, então é bom não ficar tão animado assim. Pouco tempo depois, o Moon se assusta ao descobrir que o pai vai voltar pras linhas de frente. Rapaz, o empregado do lado do pai, ele é gigantesca também, né? Claramente quem contratou todas foi ele, então a gente já sabe os gostos desse cara. Refinados, eu diria. E ele diz que sim, hoje à tarde ele vai voltar pra linha de frente, vai ficar lá pelo menos por um mês. Enquanto isso, ele tem que ficar na capital. Ele fala pra senhorita Fei que tá contando com ela, né, pra cuidar de todo mundo. O Moon, porém, fala que ele não deveria ir, tem outros generais no Império, além disso, ele era um duque. Porém, ele responde que, infelizmente, as coisas estão urgentes depois de uma década. Sinais de demônios abissais aparecendo nas fronteiras. O Moon, porém, sabe que essa tal invasão aí, na verdade, é algo para distrair os humanos. O verdadeiro ataque acontece em 3 anos e é quando a Ariel finalmente se torna a salvadora. O problema é que agora ele já sabe que o pai falou um mês, mas provavelmente vai ficar uns 3 anos fora de casa. Ou seja, o plano dele de aprender esgrima foi por água abaixo. Grife carruagem chegando e o pai dando tchau, falando para não chorar não, que logo ele tá de volta. Ele chama pelo garoto e diz que ficou impressionado quando ele arriscou a vida dele para salvar a Imperatriz. Realmente, ele era um cavaleiro corajoso que carregava o sangue dos Campbell. Ele fala pra ele se lembrar do símbolo deles. A espada era a força e eles eram as lâminas do Império. E o dragão era o monstro que eles matavam. Ou seja, né, eles eram a lâmina do Império inteiro. Em algum momento da vida, todos os homens dessa família têm que ir pro campo de batalha. Ele não sabe se o garoto vai seguir os mesmos passos que ele, porém isso não importa. O que importa é que agora que ele virou homem de verdade, o pai vai investir todos os recursos que ele não teve quando ele era mais novo pra conseguir ficar mais forte. O Moon tá ali meio parado por um segundo e o pai diz que agora é hora de falar dos negócios.
Ele quer saber o que o garoto realmente acha da Anne. Confuso, o Moon diz que ela é legal, né? Mas por que ele tá falando disso? O pai comenta que ele viu essa garota crescer. Ela vem de uma família boa, é inteligente e, mais importante, ela gosta mais dele do que como uma serva. Se ele não quer perder ela, é bom agir rápido? O Moon tá ali meio confuso, né? O que o pai tá falando? O pai decide que vai ter que ir direto ao assunto e explica que a família tá precisando de mais descendentes. A mãe dele só tá fazendo o segundo filho agora, ele vai ter que voltar pras linhas de frente, né? Não vai dar pra fazer mais. Nosso menino comenta, né, que ele tem um casamento lá com a Paimon. O pai fala pra não se preocupar, isso aí é só coisa política e mesmo que eles se casem no final das contas, ela vira a esposa principal e a Anne fica como secundária. Na hora a cara do pai muda, ele diz que é o veredito final. Em 3 anos, quando ele voltar, é bom ele já ter um neto. Que isso, que pai malvado, né? Jogando a Anne assim no colo do menino. Eu não queria passar por um negócio desses assim não, né, rapaziada? Sai fora, tá maluco? Assim que o pai saiu, ela comenta que ouviu o nome dela ser mencionado e quer saber se ele precisa que ela faça alguma coisa. Rapaz, eu achei que o Moon ia esconder, porém ele já vai direto ao assunto e diz que eles precisam fazer um filho porque foi o que o pai pediu. Porém, ele acha que é só brincadeira, então ela não tem que levar isso a sério. O trabalho dela era ser empregada e no futuro cada um vai ter sua vida. Oxe, ele falou isso e agora tá dizendo que ela é uma mulher perfeita, ele tem certeza que ela vai achar um homem incrível. Se um dia ela encontrasse alguém, era só falar pessoalmente que ele ia dar a permissão pra ela ir embora. Ih, rapaz, colocou a mão no ombro e falou pra ela ser corajosa e buscar a própria felicidade. Ah, porém, na verdade, ele tá saindo animado, pensando que fez a jogada perfeita, né? Será que ele realmente tá interessado? Tô achando que tá, hein? Porém, como já esperávamos, rapaz, isso aí não pegou bem logo com ela. Ela tá sangrando ali de raiva, dizendo que ele realmente mudou. Não vai mais dar pra esperar, ela vai ter que resolver hoje à noite. Ixi, fi. E já tamo hoje à noite, chegamos aí, fi. Nosso menino tá ali pensando que nada vai de acordo com o plano dele. Ele achou que ia ter a ajuda do pai pra ficar forte, mas ele se foi. Então, né, o que sobrou agora é ele aprender sozinho. Por enquanto, ele tá preferindo evitar a academia, porque tem um monte de gente lá que é amiga do protagonista poderosa e isso só vai ferrar mais pra ele. Ele precisa dominar o básico e é só então que ele vai poder começar a sair pro mundão. Ele fecha mais um livro, pega o livro das trevas e ao abrir as páginas, tá escrito ali tudo que ele leu em cada um dos outros. Na verdade, assim, ele só precisa ver a capa e virar umas folhas que ele já aprende. O livrinho era perfeito pra conseguir evoluir rápido. Pena que bem nessa hora a Anne tá entrando, perguntando ali toda inocente, né? O que você tá lendo aí? Ele ignora, pergunta se ela trouxe algo pra ele comer, ela diz que sim. Esse garoto fala pra ela pegar leve, porém ela só responde que essas são as obrigações dela. Ela trouxe um vinho vintage que só 100 são produzidos ao ano e o preço é mais de 200 mil moedas. Porém ele diz que não tá afim não, ele ainda tem que estudar, ele não quer ficar vacilando. Ih, porém a garrafa já tá quebrando, com ela então querendo saber o que ele quer beber. Ele pede café pra ficar acordado estudando, porém ela fala que só tem vinho e chá preto, né? Peculiar, ele já usou isso aí alguma vez também. E é isso que ele tá se perguntando, isso aí só familiar. Ela entrega pedindo desculpas, falando que infelizmente os grãos de café foram comidos por ratos, então amanhã ela entrega. Oh meu Deus, o idiota nem pra dar uma olhadinha pra xícara. Bebeu, sentiu o piripaque, o negócio caiu no chão e a visão ficou turva. Ele vai desmaiando perguntando por que ela o traiu, ela agarra dizendo que jamais faria isso. E pede pra ele dormir pacificamente. Ela diz que o coração dela tá quebrado, ela ama ele tanto, então como ele pode dizer coisas como aquela? Ele mudou demais e agora ele teria que ser purificado com o amor dela e era bom ele aceitar tudo, porque eles estariam juntos pra sempre até o mundo acabar. Eita, filho, ele abre o olho e onde que ele tá? Você já sabe. Pés e mãos presos na tábua. A pessoa da profecia tava na frente dele, rapaz do céu. Tá que profecia maldosa. A danada tá ali tirando a vestimenta de trabalho, dizendo que realmente essa droga do cara do mercado negro não falha. Eu pergunto o que ela tá fazendo, mas na mesma hora já responde que ele sabe muito bem o que ela tá fazendo. Pro que ela responde que 10 anos atrás, quando ele tinha 8 anos, ela ficou do lado dele. E daquele momento em diante, ela existe só pra o servir. Em retorno, ele também existe por ela. E agora ela vai ter que consertar ele e colocar ele de volta no caminho correto. O Moon diz que não tá entendendo nada e pergunta por que ela tá o prendendo e pede pro soltar. Ela, porém, só fecha a boca e diz pra ele não falar nada. Ela ia cuidar de tudo. Nessa noite, da cabeça aos pés, de dentro pra fora, o corpo à alma. Cada cheiro, cada pedacinho de cabelo e cada gotinha de sangue. Tudo dele ia pertencer a ela. Bom, pelo menos ele não vai ter que se preocupar muito em agradar o pai, né? Essa daí vai se esforçar por isso. Rapaz, eu achei que ia rolar uma pegadinha, tipo, alguma coisa ia interromper, mas não. Nosso garoto tá acordando ali com o Zoro cansado. Foi tantas vezes que ele perdeu a consciência e acordou no meio, e perdeu a consciência e acordou no meio. Ele não consegue acreditar que a pessoa originalmente que transformou o Moon no lixo humano e também a pessoa que o prendeu foi essa maldita da Anne. Pelo jeito a menina atacou ele num golpe só e falou que mesmo preparada mentalmente doía.
Ele falou pra ela desistir disso, né? Tirar ele dessas algemas e deixar o garoto escapar. Porém, ela falou que nem ferrando, comparado aos anos de espera, essa dor não era nada. Meu Deus do céu, tá bom, Walter, rapaz, você toma cuidado aqui, você vai ser qualificado aí com uma... Nem sei o que dizer pra esse desgraçado aqui, velho. Ah, porém o danado tá fingindo estar sofrendo, mas diz que por mais que a sensação seja incrível, ele sabe que ele vai morrer nas mãos dela. Ele precisava urgentemente escapar dali, só que, rapaz, ele tá preso com umas algemas de aço ali fincada no negócio. E a desgraçada só pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Ele diz que as mãos estavam doendo muito, né? Ele queria movê-las um pouquinho. Isso, ela comenta que já tava tarde demais, ela não pode mais fazer nada. Ela vai morrer de saudade, só que infelizmente vai ter que cuidar de coisas na mansão, senão as pessoas vão começar a suspeitar. Ela, além disso, tá se perguntando se talvez não fosse melhor matar todo mundo dessa casa logo, já que agora ele pertence a ela. Ele na hora toma um susto e manda ela não fazer algo assim. Antes de terminar de se vestir, ela pergunta se tem alguma outra empregada nesse lugar que por acaso ele gosta. Era bom que não fosse a Noelle. Ele diz que ela tá ficando louca da cabeça, não tem nada com nenhuma outra. A maldita dá risada, falando pra ele parar de ficar tão nervoso assim, ela só tava brincando. Desde que ele seja obediente, ela promete não machucar ninguém dessa casa, a não ser que seja necessário. Ele pede então para soltar ele, né? Não é possível que ela planejava deixar ele ali pro resto da vida. Caraca, fia, a algema era mágica ainda, não instalar de dedo tudo se abre. E ela só fala pra ele não tentar nada engraçadinho. O núcleo dessa sala era de um espaço selado que ela havia forjado com o aço da torre de não sei da onde, ou seja, né, é muito difícil de sair. Ele pergunta se ninguém vai achar suspeita, ela diz pra ele não se preocupar. Ela contou pra todo mundo que assim que o Moon escutou do pai que queria que ele fosse o mais forte, o garoto decidiu voltar pra academia. Ou seja, ninguém vai suspeitar do desaparecimento dele por um tempo. E ele não tem que se preocupar que ela vai trazer 3 refeições por dia. Óbvio que ele deve confiar, já que ela vem fazendo isso há muitos anos. Rapaz, ela dá um golpe certeiro aí e o menino agoniza de dor feroz. Rapaz, essa empregada aqui já tá passando os limites, não tá não? Eu tô na corda bamba assim, já não sei assim se oferecessem quem ia aceitar um negócio, uma crueldade toda dessa. Isso, ela dá tchau, coitado grita, porém porta bateu. Ele nunca imaginou de que todas as pessoas da profecia seria logo ela. Ô rapaz, toda vez que ele critica, a frase seguinte é ele falando que realmente foi prazeroso, isso ele não pode negar. O problema é que ele sabe que no ritmo que as coisas seguem ali, ele vai acabar morrendo. Por mais que ela tenha comentado do tal selamento mágico, ele decide puxar a maçaneta da umbrada, mas cai no chão agonizando. O quarto inteiro era feito de aço puro e ainda era refinado com magia, ou seja, né, não vai dar pra ele sair dali. Finalmente o livro aparece e não bate na cabeça dele. O Moon fala pro livro que ele não tem chance. Essa mulher tem tanto poder e potencial quanto a própria Paimon. Mesmo que ele comece a treinar agora, ele nunca vai ficar forte o suficiente antes de morrer. Porém, o livro continua ali e ele diz que tudo bem. Ele não tem nada pra fazer, né? Então é melhor treinar do que ficar ali depressivo. Só que nisso, na hora que ele abre, ele chega à conclusão de que o livro que ele leu ontem à noite dava a equação pra vencer isso. Capítulo seguinte, ele já fez ali 199, 200 flexão. Ao menos a condição do corpo tava boa mesmo após uma noite cruel. Primeiro foi a Paimon e agora foi a Ann. Ele não tá com raiva do sofrimento, ele tá com raiva porque ele não pode fazer nada e é sempre dominado. Na próxima vez, ele que vai acabar com ela. Eita, filho, foi ele ter esse pensamento que a braba apareceu, falando que o trabalho do dia terminou. E aí, Moon, fala é fácil, filho, agora quero ver fazer. A Luca já tá dizendo que se sente como uma mulher voltando depois de um dia de trabalho, isso era muito fofo. Ela tinha trazido uma janta pra ele e até um banho na temperatura perfeita. Rapaz do céu, tem uns... como é que eu vou contar? Ela pergunta se ele quer comer ou se ele quer tomar um banho antes. Olha que desgraçado mentiroso, né? Falou aquilo, mas já correu pra banheira ali relaxar um pouquinho. Porém, pela expressão, ele não parece relaxar muito, já que ele comenta que ele não é uma criança. Ela não precisa ficar ajudando com isso. Alguém liberta esse garoto aqui, por favor, antes que meu vídeo exploda. Ela diz que agora que o corpo dele é uma propriedade dela, ela tem que tomar cuidado. Ela testa a audição ali do menino, enquanto o nosso garoto jura que não pode perder pra sair Andere. Chega a hora da primeira comida e ele agradece, falando que tá uma delícia, já pega o prato e começa a comer. Ele quer saber que carne é essa e ela fala que é aquela parte de um certo boi gigante especial de 3 chifres. E ela fez isso pra ele porque dá uma certa força extra. Ele manda ela nunca mais dar isso pra ele, porém ela fala que ele já comeu isso inúmeras vezes porque ela vem alimentando ele secretamente. Ele então se levanta falando que tá cansado. Ela tá prendendo ele ali, ele não pode ver sol e ainda fica fazendo, ele começa as idiotice. Se ela não deixar ele escapar dali agora, rapaz do céu, desmaiou. Ô, coitado, né? Não tem nem o que fazer. Mais uma vez a comida dele tava amaldiçoada. Eita, filha, ainda fala pra ele aproveitar porque a noite ia ser longa. Eita, filho, quando abriu o olho, pelo visto o garoto já tinha sido destruído.
Ela pede desculpas por ontem e diz que ficou com medo dele não aguentar, então hoje ela pegou leve. Meu querido Moon, você não teve chance, né? Falou aí que ia dominar, não sei o que, mas apanhou de novo. Ela tá querendo falar com ele, porém ele só ignora. E nisso ela responde que já que ele foi um bom garoto por 2 dias, ela ia realizar um pedido dele. Ele pede por liberdade, ela diz que não é possível. Ele pede por roupas novas, ela diz que não é possível. Ele pergunta que desgraça de pedido é esse que ele não pode pedir nada. Ela explica que o nível máximo é, por exemplo, decidir o que ele vai comer amanhã. No site que eu tô lendo aqui, tem uns caras falando que o Protinha tá sofrendo muito, eles queriam trocar de lugar pra aliviar pro garoto. Então responde que, né, poder escolher o que comer era melhor do que nada. Ele dá uma pensada e se lembra que nessa época do ano ele costumava experimentar um certo vinho e também comer os peixes sazonais. Ela comenta que o peixe aí vem do tal do Lago Bepor, que é longe pra caramba. Ele, porém, faz um drama, dizendo que antes ele era um jovem livre de espírito forte, agora ele não podia nem escolher o que come e tá preso nesse confinamento. Se ele não pode nem comer um peixinho do Lago Bepor, qual que é o sentido da vida? Ela chama por ele, mas nisso diz que tudo bem então. Na hora ele agarra o braço agradecendo por ela ter concordado. E esse moleque já tá mandando até uns coraçãozinhos, esse desgraçado fala que tá sofrendo, né, mas parece que tá gostando. Ele deseja um bom dia de trabalho e fala que vai estar esperando em casa e a menina ficou toda no piripaque. Na hora correu, deu um beijo e ele se surpreendeu. Agora eu não sei, ele tá jogando xadrez 4D, tá ligado? Tentando entrar na mente do vilão, da vilã no caso. Nisso ela já tá indo embora, falando que a jornada até aquele lago vai demorar até amanhã à tarde, então é bom ele descansar. Já do lado de fora, ela tá ali se contendo, falando que quase não conseguiu se segurar. O jovem mestre realmente era o mais fofo do mundo e ela quer logo buscar esse peixe pra poder ficar mimando ele mais. Enquanto ele pensa que finalmente ele vai ter talvez um tempo de calma e uma noite de descanso. Isso quer dizer que tá na hora de puxar o livro, que é o tesouro favorito, pra dar uma evoluída naqueles espaços simulados. E parece que ele pede por um espaço de 1000 fechaduras, baseado em um dos livros, pra conseguir, né, evoluir a capacidade dele de quebrar selo mágico. Sobre a chuva e a tempestade, alguém avisa a garota que o Lago Bepor é extremamente perigoso nesse momento, ela devia se afastar. A pessoa vai pegar a mão dela, porém ela ativa ali um poder e dá-lhe uma fincada nas mãos, falando que ninguém além do jovem mestre poderia tocar ela. E se ele tentasse mais uma vez parar, ele viraria comida de peixe. O velho só disse que já que a mulher maluca quer morrer, ele não vai impedir ela. Porém, é bom ela saber que o mestre do Lago Bepor estava acordado. A guilda observou e descobriu que era uma criatura da classe monarca. A ergue as mãos e diz que agora tá explicado esse clima esquisito. O cara do barco então diz que é bom ela deixar 300 moedas, né, porque ele vai ter que cuidar dessa mão. Porém, era melhor ela não se envolver com o pessoal da guilda de aventureiros, senão eles não estariam intactos. Ela, porém, só taca um balde de moeda no gelo e ele pergunta se ela realmente tá querendo ir. Ela tinha que entender o perigo que tava à frente. Ela não tá entendendo o que significa fazer da guilda principal inimigos dela. Ela, porém, só diz que não se importa com isso e não tá nem aí pra eles. Até porque ela tá fazendo isso por causa de amor. A cena então muda pra um grupo de aventureiros ali com uma menina segurando um cajado, dizendo que ela não pode deixar isso acontecer com o Rod. Depois dessa missão, ela vai se confessar. Alguém manda a Erika focar no trabalho e não se distrair. Era pra usar logo um poder de cura, porque eles não iam aguentar muito tempo. Ela ativa a magia e uma outra ali do lado fala que a criatura tava chegando. Depois de ter aguentado tantos especiais, finalmente ele ia se mostrar. Nisso, um tubarão gigante surge do mar, né? Que obviamente é o tal do mestre do lago. Ele prepara uma bomba d'água enquanto alguém chama pelo nome do Rod, que prepara uma bênção da terra e ergue uma barreira. Ele manda a garota usar um ataque mágico e ela começa a conjurar ali algo no cajado. Rapaz, a mina é healer e maga, filho, multitask. Porém, parece que uma outra magia explosiva ali acontece antes da dela e nisso a maga manda o Rod avançar. Ele aproveita, vai na direção da criatura e manda um corte direto na cabeça e o lago inteiro explode. O cara tá exausto, porém mesmo assim se vê, ele manda uma joinha falando que acabou. Rapaz, esse menino tem uma maga poderosíssima e uma healer, né? Esse aí fez a pare perfeita. Ela tá agradecendo ali, né, arrumando cabelinho, enquanto a coitada da healer ali, né, a tal da Erika, tá só sofrendo, vendo que, pelo visto, ela não conseguiu fazer nada demais. O Rod e a tal da tia tão só se elogiando, falando que é muito bom ter um ao outro como aventureiro. Enquanto a Erika tá com raiva porque desde novinha ela jurou junto com o Rod que eles seriam pra sempre uma dupla. Ela vem trabalhando duro, porém parece que ele nunca vê ela. Ela foi primeira tal do lado dele, porém agora ela tá nesse papel de, né, só dar apoio enquanto ele se apaixonou por outra pessoa pelo visto. A tia tá curando ele ali e nisso o Rod chama pela Erika, já falando pra ela acordar pra vida e ajudar a dissecar esse monstro do lago. Porém, de repente, eles escutam algum barulho esquisito. A superfície do lago volta a ficar turva e a água sobe pros céus. Na hora, todo mundo se agacha porque outro lago do mestre havia aparecido. E esse daí é o verdadeiro.
A coitada da tia Leaf faz o terceiro círculo grandão, porém o negócio parecia uma brimbinha batendo no pescoço do monstro, que ativa um ataque no chifre pra criar uma tempestade de raios. Na hora, a Erika puxa o Rod ali, falando pra ele tomar cuidado. Porém, ele manda ela sair dali, porque esse monstro tava lendo que eles conseguiriam resolver. Ela pergunta o que ele vai fazer, que responde que vai proteger a tia, já que ele colocou ela nesse grupo. Mesmo que isso significasse morrer, ele ia morrer ao lado dela. Rapaz, eu acho que a Erika preferia não ter ouvido isso, fi. Ele vai pra cima enquanto alguém observa toda essa treta. Obviamente, a Anne, curiosa pra ver a força de uma besta do nível monarca. Se dragões tivessem essa mesma força, logo ela conseguiria aquela parte lá pro protagonista comer. Mas por que ela tá querendo alimentar ele sempre com esse pedaço aí dos bichos? Mais uma vez, o chefe ativa outro raio e o Rod sabe, agora chegou o fim deles. Porém, nisso a Anne conjura uma restrição. Um raio cai dos céus em cima da criatura e quando o Rod olha mais uma vez, o bicho tava caindo de volta no lago. O ataque que ele havia tentado também parecia ter sido bloqueado. Nisso alguém pergunta se a Erika tá bem. É a Anne que fala pra ela não se envolver, já que ela iria cuidar desse monstro. Nisso ela ativa outra restrição e a Erika percebe que essa mulher tava manipulando metal líquido. Os ataques começam a atravessar o chefe de todos os lados. Enquanto a Anne, toda do swag, vai fabricando ali uma espada metálica no meio do ar e caminhando como se estivesse voando. Falando que esse monstro pagaria por ter assustado os peixes que ela iria pescar para levar pro jovem mestre. E o preço de atrapalhar os planos dela era a vida. Um rasgo, o bicho é cortado no meio e volta para as profundezas. O Rod de canto não consegue acreditar que uma criatura de nível monarca tinha morrido assim. É, meu querido protagonistinha, você vai ter um trabalho para se libertar. Nisso, a Erika vem correndo perguntando se o Rod tá bem, que diz que sim. O problema é que a tia tava acabada. Ele tinha algumas poções de healing, mas não seriam o suficiente. Porém, nessa hora, ele pede pra Erika ir conversar com aquela mulher. Ele quer que ela teste pra ver se ela também é uma aventureira e está interessada em entrar no grupo deles. Isso porque, né, uma pessoa que consegue matar um bicho monarca, com certeza seria muito bom. A Anne tá ali pegando os peixes que sobram no fundo do lago, né? O problema é que ela esqueceu de perguntar qual é que o jovem mestre gosta. Nisso, a Erika aparece e fala que esses dois que ela tá segurando não são comestíveis. Um fede quando preparado e o outro era extremamente tóxico. Ela devia pegar os outros dois que estavam ali na frente, que eram os famosos, que eram comestíveis do Lago Bepor. A interessada pergunta como ela sabe disso. A garota explica que morava perto dali, muitos nobres gostavam dos peixes, então ela pegava pra vender. 15 minutos depois, ela já notou como preparar e deixar perfeito. Nessa hora, a Erika pergunta se ela veio até ali pra buscar esse peixe por alguém que ela ama. Porque ela só responde que sim, a pessoa que ela ama quer peixe, então ela veio. A aventureira responde que tem alguém que ela ama tanto assim e pode receber o amor dela, mostra que ela é uma sortuda. A Anne para pra pensar como o amor dela é recebido, né, com o menino ali desmaiado e diz que sim, ele é bem sortudo. Com certeza ele entende toda a profundidade do amor dela. Nisso ela diz que tá indo embora, só que nessa hora a Erika pede pra ela esperar. E diz que é sobre amor e ela tem um problema pra resolver. Ela queria a opinião de uma sênior madura como ela. Nessa hora, a Anne larga o peixe e fala que amor é o tipo de problema que nem sempre a solução é clara. Mas já que ela deu a solução pro peixe, ela também vai tentar dar alguns conselhos. Nisso, a mina faz o clássico, né? Ela diz que uma amiga dela gosta de uma pessoa aí há muito tempo. Porém, ela não sabe se essa pessoa gosta de volta, né? E ela é meio boba. O problema é que agora outra mulher apareceu e ela não sabe como agir. Ela notou que o pretendente dela vem tratando melhor a nova garota e ela tá pensando em desistir. Diz que entendeu tudo e quer saber o quanto a Erika ama esse tal homem. Pro que ela responde que não é ela não, é o amigo. Nisso ela decide parar com a gracinha e fala que sim, é ela e ela ama ele desde criança há mais de 10 anos. A Anne pergunta se ela daria a vida por ele e ela diz que não só a vida, ela faria qualquer coisa por ele mesmo que o mundo inteiro não a aceitasse. Rapaz do céu, outra louca, né? A Anne já fala que pelo visto ela tem a resposta então. Se o amor dela é tão profundo, ela não tinha que perguntar mais nada. Ela devia seguir a verdadeira voz no coração e dar tudo que ela tem de si por quem ela ama. E pensar muito bem em não tomar nenhuma decisão da qual ela vai se arrepender no futuro. Vendo a Anne embora, a Erika tá pensativa nesse negócio aí de seguir o coração dela. Porém, de repente, uma estranha chama aparece em cima dela, na verdade é dentro dela, e a voz pergunta se ela realmente vai desistir de tudo. Ela deveria abandonar a moralidade, as leis e a própria vida. Ela deveria sacrificar tudo por ele e não deixar que ninguém o tomasse. Rapaz, esse mundo aí é um perigo, né? Eu lembro nessa obra do Zhang Hao que as mulheres é maluca, mas nesse aqui elas é maluca no outro nível. E agora ela já tá se transformando, falando que vai enlouquecer se alguém mais tiver o Rod. A voz responde que finalmente ela entendeu que precisa seguir os mais profundos desejos e o conquistar. O problema é que o Rod era um homem forte.
Então, pra garantir que ele pertencesse a ela teria que quebrar os braços dele, colocar a coleira e fazer que ele não se torne nada além de um pet. Rapaz do céu, os demônios nesse mundo aqui é um perigo mesmo. O Rod parecia estar fazendo quase que uma oração ali pra tal da tia. Ele pergunta se a Erika tá bem e o que rolou com aquela mulher. Ela diz que tá bem, a senhorita lá não tinha feito nada, ela só demorou um pouco porque tava sem mana. O único problema é que ela é uma empregada de uma família nobre e não vai poder entrar no grupo. O Rod diz que tudo bem, né? Vai fazer o quê? Ele só queria agradecer ela em pessoa. A tia diz que concorda, se não fosse aquela mulher, todo mundo ia ter morrido. Porém, nessa hora, ela comenta que tinha uma estranha marca no peito da Erika. Na hora ela cobre, falando que não é nada demais, talvez tenha sido o choque que tenha deixado uma marca ou coisa do tipo. Depois ela procura tratamento. O Rod pega a tia no colo e diz que ela tá certa, tava na hora deles procurarem um lugar pra descansar. Os dois ali estão só no romance, enquanto a Erika de longe já tá com o olho todo negro do capeta. Dia seguinte de manhã, nosso garoto tá acordando acabado. Acho que ele praticou a noite inteira, né? Porque a desgramada chegou falando que finalmente voltou. Eu acho que ele tá fazendo aquele famoso xadrez 3D mesmo. Ele fala, né, que tava com muita saudade e acreditava que se não visse ela de novo ia acabar morrendo. Ela faz um carinho no rosto, dizendo que ele, pelo visto, tá disposto a entregar corpo e alma. Ela pede desculpas, é que o lago Bepor era muito longe e demorou pra trazer o peixe mais fresco. Porém, aí está o que ele havia pedido. Nossa, rapaz, esse aí é o preparo incrível, literalmente fez 5 cortes no peixe, jogou 3 plantas e colocou no forno. Ele, porém, tá animado, falando que o cheiro é incrível, já vai pra experimentar. Ela faz o aviãozinho e ele agradece, falando que ela deveria provar também. Porém, ela responde que dessa vez não, ela fez especialmente pra ele. Ele pede pra ele tomar cuidado, porque peixe é cheio de espinha. Ele fala que não é criança, porém ao dar uma mastigada, sente que alguma coisa prendeu na garganta. Na hora ela se aproxima falando que vai resolver, ele pergunta como. Porque a doida responde que vai grudar os lábios à capacidade pulmonar pra puxar e aí com certeza vai soltar a garganta. Ele fala que ela deve estar ficando maluca, né? Isso aí não faz sentido algum. Porém, rapaz, a vida é cruel e o menino sofre um destino trágico. Ai, que desgraça! Capítulo seguinte começou na crueldade toda, rapaz. Achei que ia acabar ali. A esquisita diz que tá resolvida, ela já puxou ali a espinha do peixe. Ele agradece ali e já vai comer, né, pra ela parar de encher o saco. Um tempo depois, ele termina falando que realmente era um peixe excelente. 25 centavos se você adivinhar o que ela quer fazer agora. Porém, o Moon fala pra ela que agora não dá, ela precisa dar um tempinho pra ele. Porém, ela já vem com o jogo psicológico e pergunta se ele já tá começando a enjoar dela. Porém, o garoto é sorrateiro e diz que experts dizem que não é bom se exercitar após se alimentar porque, né, pode fazer mal pro corpo. Se uma criança nascer de uma relação assim, ela pode não nascer saudável e a gravidez dela pode ser ruim. Alan interpreta isso tudo, né, como ele se preocupando com ela e fica emocionada. Isso diz que tudo bem, ele tem um bom ponto, então hoje à noite ela volta pra continuar o trabalho. Antes de sair, porém, ela comenta que passou na famosa cidade de Sevete, um lugar famoso pelas roupas customizadas que criam. Ele pergunta o que isso tem a ver, e ela diz que comprou uma vestimenta de combate feroz com muita armadura. Pela reação do menino, né, já dá pra entender, ele fala que não gosta dessas coisas não. É um homem com integridade. Ela, porém, responde que já tá por perto há muito tempo e já viu todas as revistas que ele possui. A razão pra ela usar essa meia calça preta sempre foi por ele. O coitado tá chocado, ele sempre achou que ela vestia isso aí por preferência pessoal. Mas admite que realmente ela acertou em cheio e ele gostava. Ela dá risada, diz que ela é fofa, então dá tchau falando que ele pode tirar uma soneca. Ah, é assim, né? Ela foi embora, ele tá preso ali. Rapaz, eu já tô querendo que ela sua pratinha fuja, né, meu garoto? Ah, eu sei que a vida não tá tão ruim assim, mas, pô, você vai ficar aí no quartinho pra sempre? Opa, foi só falar que ele já tá de pé ali, fi, ativando a habilidade pra abrir a porta. Ah, o garoto é muito genial. Ele quis a espinha de peixe pra fazer meio que uma chave ali, rapá. Só que ao mesmo tempo que ele tem que abrir fisicamente, ele cai numa armadilha ali, que era um negócio de 12 cortes. Na hora ele cai pra trás falando que ela deve tá brincando. Era impossível abrir algo tão complexo como isso. Baseado na teoria do livro, ele tem que, com essa espinha de peixe, subir cada uma das fechaduras o exato tamanho necessário para que elas abram sem quebrar. O problema é que ele só conseguiu esconder 4 dela, e isso aí ia ser difícil pra caramba. E a parte mais perigosa seria o peixe quebrar dentro da fechadura e a Anne achar um pedaço depois. Ele vai na tentativa e quebra, rapaz. Essa daí não é a primeira não, na verdade ele já quebrou 3. 1h30 se passou e daqui a pouco ela vai trazer a comida dele. Ele chama pelo livro enquanto tenta dar uma estudada, sabendo que agora vai ser difícil resolver só com isso aqui. Ao menos ele já entende exatamente a altura dos 10 primeiros pinos, era só os últimos 2. Ele já não tem mais nada a perder e tava na hora de ir pra cima na força total. Enquanto isso, na cozinha, tá as 2 empregadinhas ali. A Erika experimenta o peixe que a Anne preparou e diz que realmente era uma delícia essas criaturas do Lago Baikal. A Anne agradece pela ajuda, graças a ela conseguiu terminar 1 hora mais cedo que o normal.
A Erika então quer saber o porquê ela tá aprendendo novas receitas. O jovem mestre tinha ido pra academia, e a madame tava grávida e tava na outra casa lá se preocupando com o filho pra nascer. Além disso, ela percebeu que toda vez ela leva uma comida extra, então era bem esquisito. A Anja tá ali ativando uma mana nas facas, até que a Erika se salva dizendo que já sabe. Ela deve estar mantendo um pet secreto na mansão, que deve ser um gatinho fofinho. Como antigamente os chefes não deixavam, já que eles não gostavam de pelo pra lá e pra cá, né? Agora que eles não estão ali, faz sentido. A Anne responde que foi descoberto e pede para ela manter esse segredinho, porque a amiga diz que não tem problema. Mas o que ela queria também era poder ver esse gatinho aí. A Anne agradece e diz que um dia ela mostra. Por enquanto não, já que ele ainda era bem tímido e assustado. Voltando pro quarto, ela agradece de ter que evitar o pior cenário, que seria matar Erika e dar um trabalhão pra sumir com o corpo. Essa conversa, porém, fez ela perceber que deixar o jovem mestre preso naquele lugar ia deixar ele meio que enjoado. Além disso, ela ainda não tá sentindo nada se movendo na barriga, então o filho no mínimo demoraria mais uns 10 meses, né, até começar a gravidez. Talvez ela devesse conseguir um animalzinho pra ajudar o jovem mestre a relaxar um pouco. Um gato não era uma escolha ruim. Ou melhor ainda, ela vai perguntar diretamente o que ele quer. Porém, a expressão muda e a comida cai no chão. Ao chegar no quarto, a porta tava aberta. E nosso rapaz, já fugiu dali, meu garoto. Ele tá ali numa outra parte por perto, meio abandonada, com os móveis destruídos e tropeça e cai todo torto. Era muito lixo, tava escuro, mas tanto faz. Ao menos graças às memórias desse cara, ele sabe exatamente onde ele tá. E se tem um único poder que esse maldito sabe fazer, é essa bolinha de luz. Tava na hora dele fugir logo, né, rapaz? Antes que fosse encontrado uma faca bate do lado. Ele disse que é impossível, ele correu longe pra caramba. Eita, rapaz, a braba tá lá no fundo dizendo que encontrou o like nesse vídeo, molecada. Acabamos. Nossa, rapaz do céu. Essa obra foi exatamente o que eu pensei que ia ser, o que é raro. Porque às vezes você vê o título e você fala, vai ser daquelas. E aí não é, mas essa aqui foi, hein? Que isso, meu filho, essa daqui é um filho mesmo. Quando nós achamos que o nosso menino ia fugir, nada disso, rapaz. Foi pego de novo pela braba. Não sei o que vai acontecer, né? Porque literalmente acabou os capítulos. Tá lançando essa obra ainda. Essa aqui foi das braba e logo a continuação vem, né, meu filho? Se for bem. Então, pra você não perder, o que você vai fazer? Ativar ali o celular. Dale, fui.